Show de bola. Vocês visualizam minha tela, tudo certo, né? Uhum. Sim. Vamos lá, galera. Então, quem está me assistindo aí e ainda não conversou com a gente, eu sou o Gustavo, sou do time de engajamento aqui do Pacto Global. Vou explicar um pouquinho mais sobre o pacto, vou contextualizar inicialmente o pacto, vou falar dos acordos que a gente tem, vou falar das nossas iniciativas, enfim, vou fazer um panorama geral sobre o que que é o pacto, como participar das iniciativas do pacto, a partir do momento que vocês fazem parte, né, dessa iniciativa. Então, assim, uma breve historinha para a gente começar a contextualizar o pacto. Eu gosto de passar por esse senhor aqui, que é o Kofi Annan. O Kofi Aham. Annan, ele era secretário-geral da ONU de 97 a 2006 e ele faz um discurso no Fórum Econômico Mundial Davos, na Suíça, em 99, justamente entendendo um pouco do que se traçava de objetivos para o mundo. Na época ainda nem existiam ODS, mas ele entendia o contexto e o que precisava vir no futuro dentro desse Uhum. contexto, e que fazia muito sentido trazer o setor privado mais para perto da ONU para se deixar de ser um local restrito para países e para nações, trazer o setor mais privado, porque era um setor que tinha grande contribuição e grande impacto, né, tanto positivo quanto negativo no que estava sendo proposto, no que estava sendo traçado. Isso daí ele faz esse discurso em 99, falando muito sobre compartilhar de objetivos e princípios com esse setor. Quando é 2000, nasce o Pacto Global da ONU. Tá? E aí, quando a gente fala sobre o pacto, a gente hoje já tem mais de 22 mil instituições dentro do pacto, sendo assim a maior iniciativa corporativa de sustentabilidade do mundo, Aham. em mais de 162 países. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente fala Rede Brasil, né? Tem mais de 2.200 participantes. Dentro disso tem companies, que são aquelas de 200, mais de 250 funcionários, pequenas e médias empresas e organizações não empresariais, tá? E aí o Brasil hoje é a segunda maior rede do mundo, a maior rede das Américas também. Quando a gente vai falar sobre o pacto, às vezes o pessoal espera que o pacto seja um selo de sustentabilidade, seja um certificado ESG ou ASG, e na verdade Uhum. acaba se frustrando em relação a isso quando o pessoal vem procurar isso no pacto, porque a gente não Ah. fornece esse tipo de coisa. O pacto, na verdade, é uma iniciativa para fazer com que as empresas integrem os ODS dentro de suas estratégias. Então, por isso que Uhum. eu até perguntei para vocês como está em relação a isso, para a gente poder entender quais iniciativas de repente fazem sentido para vocês conseguirem endereçar isso, né? Uhum. E aí, as nossas iniciativas, os projetos que a gente desenvolve vão ser justamente focados nisso, né? E aí, enfim, tem empresas que vão vir aqui para o Pacto para se conectar, para conseguir fazer um networking ali com o ramo deles, enfim, com o setor que estão ali dentro, como também tem empresas que vão procurar o Pacto para dar esse apoio, esse suporte ali na caminhada de sustentabilidade. Outras empresas Aham. querem liderar setor, querem liderar mercado, e outras querem comunicar, fazer uma associação mais de marca e de posicionamento ali de imagem também. Tá? Isso tudo a gente acaba visualizando por aqui, e de certa forma a gente até consegue endereçar cada um desses pontos. Uhum. Quando eu falei para vocês que o Kofi Annan queria compartilhar de objetivos, que ele ia compartilhar de princípios, é aqui que a gente começa a fazer isso, tá, gente? Então, toda empresa, ao fazer a adesão ao pacto, ela assina um documento se comprometendo a respeitar os 10 princípios, tá? Então, a mais alta liderança da empresa assina um documento respeitando esses 10 princípios, que se baseiam nos pilares de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. O primeiro acordo que a gente tem aqui é esse, é o respeito aos 10 princípios, tá? E as nossas iniciativas, claro que elas vão ter os 10 princípios como plano de fundo e também os ODS, como eu estava falando para vocês. E aí aqui informação mais básica mesmo, assim, a gente vai trabalhar os ODS, a gente acaba focando em alguns ODS, porque trabalhar todos os 17 é difícil. E aí acho que a minha indicação para vocês, a minha sugestão para vocês é realmente focar nos ODS que vocês acabam conseguindo endereçar diretamente. Aí para isso vale a pena olhar
as metas, os indicadores de cada um dos ODS, que daí acho que vocês conseguem integrar muito melhor na estratégia da empresa, tá? E aí não precisa trabalhar com 17, a gente indica trabalhar com até 5, né? De repente 3, 5 e outros ODS vocês acabam trabalhando indiretamente, isso daí dá para fazer. Eu vou falar sobre mais algumas questões do pacto, assim, mas ainda nesse ambiente de acordos, tá? Então, a gente fala muito sobre comunicação de progresso e sobre anuidade. Comunicação de progresso é a primeira questão que eu vou falar aqui para vocês, tá? Comunicação de progresso é como se fosse vocês prestando contas, entre aspas, para o pacto. Por que prestando contas, entre aspas? A gente concorda e acorda, né, que todo ano vocês vão enviar para a gente uma comunicação de progresso em relação aos ODS e em relação também aos 10 princípios. Ah, basicamente, vocês, dentro de um certo período, e eu vou explicar essas datas para vocês, mas dentro de um certo período, a gente abre o nosso sistema para vocês fazerem essa comunicação, tá? E aí, vocês comunicando para a gente, este relatório fica público no nosso site, tá? Então, vocês conseguem acompanhar no nosso site, stakeholders, público geral também consegue acompanhar. Não somente vocês, mas também de todas as outras empresas que fazem parte do pacto. Tudo isso está público, tá? Sobre datas. Então, toda empresa que faz adesão ao pacto precisa fazer a comunicação de progresso no ano seguinte à sua adesão. Então, se vocês fazem a adesão em 2024, comunicação de progresso de vocês precisa ser feita em 2025. Sempre ao ano anterior, né? Sempre ao ano fechado. Então, em 2025, vocês reportam sobre 2024. Em 2024, vocês reportam sobre 2023. Então, se vocês entram em 2023, vocês precisam fazer a comunicação de progresso obrigatoriamente em 2024. E assim por diante. Tá? Datas. A gente abre o nosso sistema geralmente dentro desse período, de abril a julho, para vocês comunicarem isso. Esse ano é possível ser feito de duas formas. É possível responder uma série de perguntas, e aí vocês submetendo essas perguntas se tornam um relatório, ou vocês enviarem o próprio relatório de sustentabilidade para a gente. Gustavo, a gente tem um PDF aqui que já tem um relatório de sustentabilidade. Podemos enviar? Podem enviar. Vocês têm essas duas opções. Tá? Mas, Gustavo, entramos em 2024. Precisamos reportar em 2024? Não precisa. Tá? Vocês só precisam se preocupar em 2025. Mas vamos supor, então, que a gente está em 2025. E aí vocês vão traçar esse cenário aqui para a gente conseguir imaginar como que vai ficar a brincadeira. De abril, então, a julho de 2025, vocês vão ter para reportar, para fazer essa comunicação para a gente. E vamos supor que vocês perderam prazo. Gustavo, perdemos o prazo aqui dentro, passou julho, chegamos em agosto. Vocês, então, vão ter de agosto até o fim de dezembro para poder correr atrás disso, para poder enviar essa comunicação de progresso. Dentro desse período, o status de vocês no pacto muda. Então, vocês estão ativos. Vocês não comunicaram progresso, perderam prazo, vocês vão para não comuniquem, porque não comunicaram progresso. Uma vez que comunicou dentro desse período, desses 6 meses até dezembro, vocês voltam para ativos. Tá tudo certo. E dentro desse período que vocês estão como não comuniquem também, que vocês não comunicaram progresso, vocês perdem acesso a algumas iniciativas, tá? O Academy, por exemplo, é uma delas. Depois eu apresento o Academy para vocês. Uma vez que comunicou, volta tudo ao normal, tudo certo. Agora vamos supor que chegou dezembro de 2025, vocês não comunicaram, avançamos para 2026, janeiro de 2026, e perderam prazo. Aí vocês são deslistados do pacto. Vocês podem fazer uma nova adesão para voltar ao pacto, mas vai precisar passar por um processo novamente e ainda resolver as pendências que tinham com a gente. Pode ser somente a comunicação de progresso, como pode ter alguma outra pendência, tá? Mas principalmente a comunicação de progresso. Beleza? E aí a contribuição anual também é um outro acordo que a gente tem, então que uma contribuição vai ser feita anualmente para o Pacto Global da ONU. Essa contribuição anual a gente envia logo após vocês fazerem a adesão, tá? Então, acho que o nosso primeiro e-mail, após o nosso primeiro e-mail ali, que o Carlos, que é o nosso CEO, faz as boas-vindas, o pessoal do financeiro envia essa contribuição para vocês. Ela é baseada na faixa de faturamento, então cada empresa pega ali a faixa de faturamento e vê qual é a contribuição anual. Existe uma tabelinha, tá?
e aí ver a contribuição anual referente a essa faixa de faturamento, para entender ali qual o valor que vocês precisam pagar. Então, basicamente isso, tá, gente? E agora eu falo mais das nossas iniciativas. Deixa eu ver aqui. Ah, não, desculpa. Antes das nossas iniciativas, tá, gente? Basicamente duas questões aqui que eu acho que são super importantes. Primeiro, pedir para vocês manterem os contatos de vocês atualizados, e não somente manter atualizado, mas adicionar outros contatos ali dentro. A gente, normalmente, no processo de adesão, a gente pede para vocês colocarem um contato de duas pessoas. Geralmente é o contato da mais alta liderança e o contato ali da pessoa que vai ficar mais próxima ao pacto. Porém, a alta liderança, a gente sabe que recebe um monte de e-mails que muito difícil vai acessar os e-mails do pacto. E essa outra pessoa que vai ter o contato com o pacto, ela pode estar com a caixa de e-mail lotada, ela pode sair de férias, ela pode sair da empresa, e aí a gente acaba não tendo contato com vocês. A gente acaba não conseguindo comunicar para vocês alguma iniciativa, algum convite de algum evento e esse tipo de coisa. Então, para vocês não perderem esse contato, a gente pede isso, para que vocês adicionem outros contatos, inclusive um contato financeiro, um contato para receber as nossas comunicações referente ao financeiro, referente à contribuição anual, por exemplo, tá? Para essas coisas não se perderem. A gente tem um videozinho que explica isso, depois esse material vai isso daqui explicado para vocês também. É super simples adicionar o pessoal, manter os contatos atualizados, então isso daí vai direitinho para vocês. E a outra questão aqui é a comunicação da adesão. Então, é claro que a gente incentiva vocês a comunicarem a adesão. Então, pouco sabe, eu faço parte do pacto. Posso comunicar que faço parte do pacto? Pode. A gente tem um material que a gente chama de toolkit, tá? E esse material tem diversas peças de arte que já estão prontas, tem diversas peças de textos que já estão prontas, e vocês podem se utilizar para fazer essa comunicação. Então, tudo que está ali está pronto e também está aprovado. Ali, inclusive, tem um material de instrução de como utilizar. A grande questão é caso vocês queiram utilizar a nossa logo, tá? A logo do Pacto Global, em alguma peça nova, tá? Em alguma peça que não está pronta, que a gente não deixou disponibilizada, tá? Então, se vocês quiserem utilizar a nossa logo para alguma arte, para alguma outra questão, vocês precisam pedir a nossa autorização, tá? Para a gente entender se está dentro dos parâmetros de marca, se está dentro das nossas diretrizes, tá? Inclusive, eu vi que vocês estão ali no fundo de tela de vocês com a logo do pacto. Então, é importante que vocês tenham pedido para utilizar a nossa logo. Não sei se pediram ou não, mas se não pediram, é legal vocês pedirem autorização para a gente poder dar essa autorização de vocês utilizarem, tá? Quem faz a autorização não é a gente aqui no Brasil, é o pessoal do Global, tá? Então, o pessoal do Global acaba autorizando ou não utilizar isso. Eles podem demorar até 3 semanas para fazer essa autorização. E é super simples também fazer esse pedido. É dentro do nosso sistema também que vocês fazem isso. E agora sim eu vou falar das iniciativas. Até aqui tudo bem, gente? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Vamos falar então de uma. Primeiro eu vou falar de iniciativas que a gente fala de conhecimento, tá? Uma primeira iniciativa aqui é o Academy. Porque são iniciativas de conhecimento. São iniciativas que, de repente, o pacto consegue levar um pouco mais de conhecimento para as empresas, tá? Principalmente para as empresas que acabam procurando isso quando vem a aderir ao pacto. Então, o Academy é uma plataforma de learning, tá? Então, é basicamente um local onde existem diversos cursos ali dentro, de diversas temáticas, de diversos níveis de profundidade também, e cursos que geram certificados também, tá? Boa parte dos cursos geram certificado. O Academy é administrado pelo nosso global, então os cursos eles surgem, nascem em inglês, mas a gente traduz muita coisa para o português. Então já tem muita coisa traduzida e todo mundo da empresa consegue ter acesso ao Academy. Tá? Então, Gustavo, Uhum. aqui na Contato a gente pode disponibilizar para todo mundo? Pode. A gente deixa essa estratégia interna, uma estratégia de vocês. Se vocês vão disponibilizar para uma área, se vocês vão disponibilizar para a empresa inteira, para a gente, tanto faz. Assim, na verdade, a gente gostaria que o máximo de pessoas tivesse acesso. Mas realmente é uma Uhum. estratégia interna.
A gente tem um material de como acessar o Academy, que eu envio para vocês também, de uma curadoria de cursos que já estão em português, que vocês podem também utilizar. Tá? Deixa eu ver se tem alguma questão. Não, acho que em geral é isso. Tá? Além do Academy, a gente tem uma outra iniciativa aqui que acaba levando um pouco mais de conhecimento, que é a Jornada do DS. A Jornada do DS é um workshop, um curso também, só que ele acontece ao vivo, ele não é gravado, tá? Ele tem a duração de 10 semanas, tá? Com encontros ao vivo a cada 15 dias. E para quem funciona a Jornada do DS? Justamente para as empresas que estão iniciando essa questão de Uhum. sustentabilidade ou que, de repente, não priorizaram o ODS ainda. Então, a gente vai trazer isso muito como pauta, como priorizar o ODS, como fazer isso entrar dentro das estratégias de vocês, tá? Então, a Academy funciona muito sobre isso. A gente tem turmas abrindo de 3 em 3 meses, tá? Então, a gente Aham. teve a primeira turma iniciando agora em março, a próxima turma vai iniciar em maio, tá? Gustavo, quem pode fazer o curso? Quantas pessoas podem fazer a jornada ODS? A gente libera para que 5 pessoas da empresa façam por turma, tá? Então, na turma de março, vocês podem inscrever 5 pessoas. A turma de março já fechou a inscrição, mas poderiam inscrever 5 pessoas. Na turma de maio, podem inscrever outras 5. Na turma de julho, outras 5. Outubro, outras 5. Tá tudo certo, tá? E as inscrições são limitadas, beleza? Então, quando a gente atinge Uhum. o número de inscritos, a gente acaba fechando as inscrições. Gerando certificação também, outras empresas participam, não somente vocês, então é legal, dá para fazer um networking, um benchmarking também. Legal. Depois, eu vou para o Hub ODS, tá, gente? Aqui eu vou entrar em algumas iniciativas que são mais temáticas, eu diria, porque o Hub ODS, por exemplo, é uma temática mais regional. Então, aqui é quando Uhum. o Pacto atua nessas regiões aqui. Então, a gente tem essas 8 regiões aqui no Brasil, né? E o Pacto vai levar como se fosse um pouquinho do que é o pacto para aquela região. Então, vai convidar atores, empresas daquela região para desenvolver alguns eventos, para levar alguns conteúdos e assim por diante. Tá? Aqui funciona muito para as empresas que querem engajar a cadeia de valor dentro do pacto. Ah, Gustavo, a gente tá em São Paulo, a gente está em Limeira, mas, pô, a gente tem diversos fornecedores, diversas empresas parceiras no Paraná. A gente queria levar a questão de sustentabilidade, queria levar um pouco do conteúdo do que o pacto traz para eles, só que não faz sentido eles entrarem no pacto. Não é o momento para isso agora. Tem como a gente levar um pouco desse conteúdo para eles? Tem. Como? Por meio do Hub ODS, tá? Então, no Hub ODS podem participar empresas que são membros do pacto, como aquelas que não são também. Tá, então, ó, Gustavo, posso inscrever essas e essas empresas? Pode. E aí a gente vai escrevendo, vai convidando para os eventos, vai enviando os conteúdos e assim por diante. Tá? É isso os estados que a gente está hoje, então a gente está nesses 8. A ideia é que a gente amplie isso, tá? E depois no material também vai ali como vocês se inscrevem no Hub ODS. E também na jornada ODS, tá? E agora a plataforma de ação. Plataforma de ação, gente, é uma outra iniciativa e aqui a gente não tem somente uma temática, a gente tem 6 temáticas, tá? Então, a gente tem essas 7 temáticas que estão aqui na tela: água sustentável, água e oceano, clima, comunicar e engajar, controle de corrupção e direitos humanos. O que que a gente tem aqui nas plataformas de ação? Não entendam plataforma como um software, tá? Como uma rede social, não entendo isso. Tem gente que às vezes vem falar: Gustavo, fiz inscrição na plataforma, mas não recebi o login ainda. Não vão receber o login, não esperem isso, tá? Na verdade, aqui vocês vão ter grupos temáticos, grupos de discussão sobre esses temas, tá? Então, vai ter um grupo sobre água sustentável que vai desenvolver iniciativas, vai desenvolver encontros, né? Eventos para discutir essa questão do agrosustentável. E aí vocês vão participar, vamos supor que isso daqui seja uma temática importante para vocês. Então, vocês vão participar e outras empresas que também tem essa temática como algo importante, vão estar participando também. Então, é ali onde são feitos painéis, ali onde são apresentados cases, ali onde são feitas discussões sobre essas temáticas, tá? Então, também é um lugar para se fazer networking, também é um lugar para apresentar case, também é um lugar para vocês conseguirem adquirir mais conhecimento, tá? E aqui eu digo que existe quase uma vida própria.
Por que eu digo isso? Porque, um exemplo aqui, a partir das plataformas, existem outras iniciativas. Então, por exemplo, a plataforma do Agro Sustentável tem o Entre Solos, tem o Lab de Inovação de Água e o Agro. Então, vão se desenvolver outras iniciativas ali dentro também. E essas outras iniciativas, vocês podem participar ou não, e elas têm uma própria agenda para ser desenvolvida, tá? Dessas 6 plataformas aqui, vocês podem participar de 4, tá? Então, dessas 6, vocês podem escolher 4 plataformas para participar e vocês podem colocar 3 pessoas representando vocês em cada uma dessas plataformas. Não precisam ser as mesmas pessoas, podem ser pessoas diferentes. E não é escrito em pedra. Vocês podem mudar tanto as plataformas como as pessoas que estão ali representando vocês nas plataformas. Aqui eu também digo que as pessoas que se encontram e que participam, elas também têm uma rotina muito próxima, tá? Porque, por exemplo, direitos humanos é comum estar o pessoal de RH, por exemplo, em direitos humanos. Contra a corrupção é comum estar o pessoal do jurídico, do financeiro, compliance. Comunicar e engajar o pessoal de marketing, de comunicação. Então, vocês encontram essas pessoas ali dentro. Elas acabam tendo desafios muito semelhantes e acaba facilitando ali na troca de ideia também, tá? Tranquilo até então em plataforma sobre essas iniciativas. Tranquilo. O que que eu quero falar para vocês e atentar sobre as plataformas? Eu falei para vocês que a plataforma a gente está num ambiente de discussão, tá? E, de certa forma, o nível de comprometimento ele acaba sendo menor, porque vocês não têm obrigação de participar ativamente, de apresentar um case ou de fazer algum apontamento dentro de alguma reunião. Vocês podem ficar como ouvintes, tá tudo bem. Pode ser que seja um momento de vocês. É claro que a gente indica que estejam ativos, mas se não for esse momento, tá tudo certo. Porém, a gente entende aqui dentro, se a gente ficar nesse ambiente de discussão, de planejamento, a gente acaba não conseguindo avançar. A gente acaba não conseguindo atingir nenhum objetivo até 2030, tá? E aí, por isso, a gente está aqui com o Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, falando isso. Chegamos na década de ação. Com isso, a gente tem os movimentos. A gente tem a Ambição 2030, que é o grande projeto que traz os movimentos dentro da Ambição 2030. O que que são os movimentos? Basicamente, são iniciativas para fazer com que as empresas coloquem a mão na massa, tá? E aí as empresas, elas participando dos movimentos, elas se comprometem, tá? Em ajudar a atingir determinada meta de determinada temática. Por que eu estou falando isso, determinado? Porque eu vou trazer um pouquinho mais para vocês sobre o que que é isso. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, mas antes do vídeo eu acho que eu vou explicar um pouquinho. Então, a gente tem todos esses movimentos aqui, são 9 movimentos hoje em dia, cada um com a sua temática, cada um com a sua meta. Então, uma empresa que participa do movimento de conexão circular, por exemplo, ela vai se comprometer com uma meta e ela, dentro de um certo período, vai trabalhar para que essa meta seja atingida. A meta do movimento é uma meta maior, né? Mas a empresa se compromete com uma meta, com uma parcela de contribuição. E a gente entende que ela atingindo essa parcela de contribuição, ela ajuda a gente a atingir a meta total do movimento. E aí as empresas elas fazem relatórios anualmente para mostrar para a gente como que está o atingimento dessa meta. E a gente não simplesmente fala, ó, assinou e agora é com vocês. A gente passa uma série de contrapartidas para as empresas poderem aplicar internamente essas contrapartidas, esse conhecimento, e aí a gente ajuda também a atingir essa meta, tá? Então, se a gente olha aqui para o lado esquerdo, a gente tem os movimentos que são mais ambientais, então conexão circular, net zero, mais água, impacto Amazônia, são movimentos mais sobre o meio ambiente. Aqui nessa coluna mais centro-direita, né, a gente tem a raça e a prioridade, elas lideram, o salário digno e a linha de momento de foco, que são movimentos da área social. E o Transparência 100% é o nosso movimento de governança, tá? Então, cada um tem sua meta, cada um tem sua temática e também tem uma equipe especializada do pacto para tratar sobre isso. Tranquilo? Dúvidas sobre os movimentos? Aqui a gente não tem limite não, tá, gente? Ah, Gustavo, posso participar de todos os movimentos? Pode. Posso participar de um, posso participar de dois, como pode não participar de nenhum, né? Mas aqui é Legal. onde a gente tem mais
investido esforços aí para realmente fazer com que as coisas aconteçam. Legal. Senhores, eu vou pular um pouco do nosso vídeo, para acho que não ficar uma questão tão monótona para vocês. O vídeo explica um pouco mais sobre os movimentos, depois eu vou enviar para vocês, vocês conseguem ver. Tudo bem? Tranquilo se a gente seguir assim? Perfeito. Pode ser, tudo bem. Eu sei por que que tá. Ó, eu tenho aqui, depois, um pouquinho sobre cada um dos movimentos, vocês conseguem ter noção, tá? Sobre os compromissos que podem ser assumidos nesses movimentos e assim por diante, tá? Aí eu estou avançando agora quase para uma reta final, falar para vocês de algumas questões que também trazem um pouco mais de visibilidade, né? Os movimentos o pessoal acaba utilizando muitas vezes como visibilidade, às vezes o pessoal acaba fazendo, vamos assinar tais movimentos, então vamos aproveitar uma reunião presencial, vamos aproveitar um evento para assinar esses movimentos e aí conseguir fazer uma publicidade em relação a isso. Então, às vezes, o pessoal acaba utilizando isso. Mas existem outras iniciativas de visibilidade. Então, os eventos acabam também gerando um pouco mais de visibilidade. O pessoal acaba conseguindo fazer, participar de alguns eventos com a gente. E aí divulga isso nas redes sociais, divulga isso para stakeholders. Não são todos os eventos que a gente tem convite e não são todos os eventos que a gente consegue enviar convite para todo mundo, tá? E depende do evento, depende da temática também. Isso daqui é um pouco dos eventos que a gente vai ter agora no primeiro semestre. E aí a gente também tem algumas iniciativas para engajar liderança. Então, uma dessas iniciativas é o CFO Coalition for the SDGs, que é justamente uma iniciativa, a gente generalizou aqui para CFOs, tá? Mas aqui é o pessoal do financeiro, é a liderança financeira da empresa, tá? Então, basicamente, ela consegue encontrar outras lideranças financeiras para se discutir como alocar os recursos financeiros para se atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é justamente dentro dessa agenda da Missão 2030, mas traçando muito mais a pauta financeira sobre isso. Aqui é uma iniciativa que a gente tem a nível Brasil, tá? Encontrando as outras lideranças do Brasil, né? Brasileiras, como também a gente tem a nível mundo. Então, dá para fazer essa participação também, encontrando as outras lideranças ao redor do mundo. A questão é que para nível mundo a gente tem um valor adicional, e essa daqui é a única iniciativa que eu falo para vocês que tem um valor adicional, tá? Justamente para essa questão a nível mundo. Nível Brasil não tem. E todas as outras iniciativas que eu apresentei para vocês também não tem nenhum valor adicional sobre o que vocês já pagam na contribuição anual, tá? Ok. Além dessa iniciativa, o slide não está aqui, mas tem uma outra iniciativa também que eu acho que vale citar para vocês, que é uma iniciativa para mais alta liderança da empresa, que é o Liderança com Impacto, tá? Então, é parecido com o CFO Coalition, mas é para mais alta liderança. Então, presidente, CEOs, aí como a forma como vocês acabam chamando. Então, é quando essa alta liderança quer ter mais visibilidade dentro dessa questão de sustentabilidade, tá? Essa iniciativa, a do Liderança com Impacto, a gente está fazendo por convite. Então, conforme a empresa acaba participando aqui dentro do pacto, acaba apresentando o case, já tem projeto para se apresentar, a gente acaba fazendo o convite para essa liderança fazer parte do Liderança com Impacto, justamente porque ela vai precisar apresentar esses projetos nas reuniões, e aí as outras lideranças acabam conseguindo potencializar também esses projetos, facilita na troca de ideia também, na troca de figurinha entre elas. Então, por isso a gente tem essa questão do convite, tá? E aí, gente, acho que a contrapartida não, mas a contramão, né? Eu falei para vocês que para vocês manterem os contatos de vocês atualizados, para a gente conseguir chegar até vocês, mas também para vocês chegarem até a gente, né? Como que vocês fazem, onde vocês focam. Então, a gente indica para vocês o e-mail de engajamento, que é esse e-mail que está aqui na tela. Vocês Tá. vão ter o meu e-mail também, vão ter o meu contato, como eu falei para vocês, eu vou enviar o e-mail para vocês daqui a pouco. A gente pode continuar trocando ideia por ali. Mas é importante vocês terem um e-mail de engajamento sempre ali próximo, porque de repente eu também posso estar com a caixa de e-mail lotada, posso demorar para responder, posso estar de férias, coisa do tipo, e aí vocês acabam perdendo contato aqui, tá? Então, para vocês não perderem esse contato, tem um e-mail de engajamento ali sempre, dá para de repente colocar e-mail de engajamento em cópia. O que que a gente não conseguir responder
porque não é da nossa área, não está dentro da nossa seara, a gente faz o meio de campo entre outra área, entre outra pessoa que seja responsável, e aí fica tudo bem, vocês acabam conseguindo se endereçar aqui dentro. Tranquilo? E aqui está a nossa equipe de Tranquilo. engajamento, enfim, todo mundo aqui consegue acompanhar esse e-mail também, e o João que está aqui Uhum. também faz parte da nossa equipe, ele consegue acompanhar. Certo, senhores? Eu vou pausar Muito aqui a bom, Gustavo. gravação.